Muito bom. Tet Amud Aleph, a gente viu na última frase aqui, mais ou menos no meio da página, que Ein Adam Lomed Ela Bemokom, Ein Adam Lomed Torah Ela Bemokom Shel Bo Hafetz. A pessoa tem que estudar a Torá no lugar onde ele gosta, do tema que ele gosta, do assunto que ele gosta. Esse é o ideal que a pessoa estude. Conta pra gente, Agmará, uma historinha ligada a isso. Certa vez, Levi ve Rabi Shimon berebi, Yatvei kamei de Rebi. Levi e Rabi Shimon, filho de Rebi, os dois eram alunos de Rebbe, Rebbe que escreveu a Mishnah, Rabi Uda Nassi. Levi Rabi Shimon era aluno deles, Kapaska e Sidra. Eles estavam estudando Psukim, Mikra, estavam estudando algum livro, na Guida Vaikra, por exemplo, ou Bamidbar, Salik Sifra, acabaram o livro, terminaram de estudar. E aí ficou na dúvida, o que que a gente vai estudar agora? Levi Amar, Litulan, Mishlei. Levi falou, quero estudar Mishlei. E Rabi Shimon Berebi Amar, Litulan, Teilim. Vamos usar Teilim, não quero Mishlei, quero usar Teilim. Kafei Levi Vato Teilim. Obrigaram Levi, quer dizer, teve lá uma discussão, o que, que a gente vai estudar, Mishlei ou Teilim? No fim, ficou que vão estudar Teilim. Que Matuacha, quando chegaram, logo no começo do livro de Teilim, no passo que fala que em Betorat Hashem Cheftzó, sim, está escrito que em Betorat Hashem Cheftzó, no primeiro Perek de Teilim, que é o que a gente viu ultimamente, Paresh Rebbe Ve'amar, Ein Adam Lo Metorah, Lamkom Shel Bo Hafetz. Rebbe, na hora que ele foi explicar o passuco, ele falou, olha, está escrito que em Betorat Hashem Cheftzó, ou seja, na hora de estudar Torat Hashem, tem que ser algo que você Hafetz, Cheftzó, que você quer fazer. Tem que estudar alguma coisa que você está interessado. Amar Levi, Rebbe, Natata Lanu, Latata Li, ou Natata Lanu, Reshut Lamod. Falou Levi, olha, Rebbe, agora que você falou essa drachá, que a pessoa tem que estar Torá no lugar onde ele quer, o tema que ele quer, você me liberou de ir embora, porque eu queria estudar Mishlei, me obrigaram a estudar Teilim, então agora eu posso a priori levantar, sair e estudar outra coisa. Amarav Avdimi Barhama, Kolosek Baturá Kadosh Baruch Hu Selo Chafetzav. Outra drachá do Passuco diz o seguinte, que todo mundo que lomede Torá, ele dedica o tempo dele para estudar Torá, a Kadosh Baruch Hu ajuda ele nas coisas que ele precisa. Shineimar, que im betorat Hashem, se a pessoa estudar a Torá Hashem, Hashem Hevtzo, Hashem ajuda ele a fazer o Hefetz, a vontade, os desejos dele. Amarava leolam ilmod adam Torá como shlibo hafetz. A pessoa tem que estudar a Torá no lugar onde ele gosta, certo? Da drachá que a gente viu antes, tem que estudar a Torá, um tema que a pessoa tem interesse, Shineimar, que im betorat Hashem Heftzó. O Hefetz da pessoa tem que ser em algum lugar de Torat Hashem. Ve'amarava batchila nikret al shmo shel HaKadosh Baruch Hu ve'lebasov nikret al shemo. No começo a Torá é chamada da Torá de HaKadosh Baruch Hu, e depois que a pessoa estuda e aprende, isso daqui se torna a Torá dele, Shinemar, Betorat Hashem Heftzó. No começo do passo está escrito Betorat Hashem Heftzó, a Torá de Hashem, e depois está escrito Betorato Yegei Yomam Valayla. Na sua Torá, você vai estudar dia e noite. Então, no momento que a pessoa estuda e aprende, lembra e vira parte dele, a Torá se torna a Torá dele. Sim. Ve'amarava e falarava leolam ilmad adam Torá ve'achar kach yehegeh. Primeiro a pessoa tem que estudar a Torá, o que é chamado Begirsá, de maneira contínua, estudar bastante, 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 sem parar para refletir sobre tudo, e depois Lahagot, e depois Erguer, que aí é refletir. Ou seja, primeiro você precisa ter uma base chamada de Bekiut, eu conheço bastante, e depois eu começo a desenvolver e a refletir sobre os temas. Porque senão você vai começar, você estuda um pouquinho, e você começa a refletir sobre isso, se você não tem uma base, não tem mais conhecimento, às vezes suas conclusões vão ser erradas. Então, primeiro tem que estudar bastante Torá, depois começar a refletir. Neymar, Betorat Hashem, Verradar, o Betorato Yegeh. Primeira passo, Betorat Hashem, tem que estudar a Torá, e depois Lahagot, e depois refletir, filosofar. ואמריו יפלריו לעולם ליגרס איניש ואפגיו דמשכח ואפגיו דלא ידע מה כאמר, שנאמר גרסה להמשיל את האהבה, גרסה כתיב ולא כתיב תחנה. Falarava mais uma maneira de estudar, mais algum ponto importante no estudo. A pessoa tem que ler grosso, tem que ler, 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 estudar, 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 mesmo que ele esquece parte do que ele estuda, e mesmo que às vezes ele nem entende direito o que ele está estudando. Mas quando a pessoa vai lendo e lendo e lendo, aos poucos isso daqui vai se tornando, vai lembrando. Igual, por exemplo, Psuquei de Zimra, certo? Psuquei de Zimra que a pessoa faz todo dia durante a Tefilá, com o tempo você vai aprendendo eles de cor. Você não sabe a explicação de Psuquei de Zimra, você não sabe a tradução deles, muitas vezes você não sabe o que significa.
E mesmo assim está na sua cabeça, você decorou isso porque você repetiu, repetiu, repetiu. Então, fala Rava, a pessoa tem que estar sempre estudando. Tem o tempo do dia que você vai dedicar para estudar a fundo, entender direito, e tem o tempo do dia que você vai dedicar só a estudar, ler, 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 mesmo que você não está lembrando tudo e que você não está entendendo tudo, mesmo assim é válido. Shinemar está sendo, como ele explicou no passo, Garsanavshi, certo? Ligros é repetir, é ler com velocidade. Veloctiv Hanai, não está escrito que eu preciso moer, quer dizer, eu preciso ler com facilidade, com velocidade, não é litrone, não começar agora a moer cada parte e tentar entender. Rava Rame, Rava compara dois psukim. Ktiv, por um lado, está escrito no pasuk Al-Gapi, que a Torá se encontra nas asas do pássaro. O Ktiv Al-Kise, e depois está escrito que ela está numa cadeira. Agapi, nas asas do pássaro, é algo que vai de um lado para o outro, não é algo que tem algo fixo, algo estrutural. E Al-Kise significa que está na cadeira é algo que está parado no lugar. Então a Torá está voando por aí, ou ela está parada? Batchila al gapi, ulebasof al kise. Então explica a Gemara que no começo do estudo, às vezes você está voando, você estuda um pouco disso, um pouco daquilo, parece meio viajado, e você não sabe direito conectar entre as coisas, parece que está tudo voando, mas depois de um tempo, isso daqui se estrutura numa compreensão mais clara da Torá e vira como se estivesse no Kise. Outra contradição em Psukim, Ktiv berosh meromim, ou Ktiv alei derech. Num lado está escrito que a Torá está berosh meromim, na altura das montanhas, lá em cima, e no outro está escrito que está alei derech, está aqui embaixo, no caminho por onde você anda. Eu respondo aqui também, Batchilá berosh meromim, lebasof alei derech. No começo a Torá aparece lá longe, num lugar distante, muito longe de mim, não consigo nem entender o que está escrito, não consigo decorar, não consigo lembrar, está escondida e depois ela fica visível, fica mais claro. Quando a pessoa vai estudando, ele vai aprendendo, ele aprende um pouco aqui, um pouco lá. Então, às vezes você estuda uma masechet inteira, você não lembra uma masechet inteira, mas você lembra um conceito aqui, um conceito lá. Na próxima masechet você já entende melhor, você entende quem é quem entra contra quem, Braita, Mishnah, Gemara. Você vai pegando os conceitos e isso daqui vai se tornando cada vez mais claro. Ula Rami, Ula compara dois psukim. Ula é o nome de um dos Chachamim. Ktiv shte mibor, shte mai miborecha, uktiv venozlim mitoch beerecha. No começo está escrito que a Torá é comparada muitas vezes com a água, com maim. No começo está escrito que a Torá foi comparada com a água do Bor e depois com a água do Beerecha. Bor é um poço que junta lá água, que vem de fora, chove água e junta lá água, e depois que você vai tomando, 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 uma hora acaba a água e seca. Beer é um poço que tem água corrente embaixo, então ele está sempre cheio, sempre tem água. Então, num lugar a Torá foi comparada com Bor, um poço que a água acaba, e depois com Beer, que a água está com água corrente. Explicou lá, assim também a Torá. No começo você estudou um pouquinho, então você tem um Dvar Torá. Um Dvar Torá para falar em toda situação, você só tem um, mas com o tempo você vai estudando mais e mais e mais. Aos poucos a Torá vai se tornando como um ber, como água corrente. Você fala uma coisa, conecta com outra, conecta com uma terceira, e assim as coisas vão sendo formadas. Amarava, Amaravskora, Amaravuna. Falou Rava em nome de Ravskora, em nome de Ravuna. Mas o que significa o açúcar? Hon mi hevel imat, vekobetz aliad yarbe. Como tem que ser o estudo da pessoa? E Adam Torato chavilot mitmaet. Se a pessoa faz o estudo de Torá dele, chavilot, ele vai juntando, 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 juntando e não repensa, não faz hazará, não estuda de novo coisa que ele estudou no passado, ele quer sempre algo novo, algo novo, algo novo, nunca quer pensar de novo no passado, reestudar alguma coisa, então o estudo dele diminui, porque ele vai juntando, 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 mas no fim ele fica sem nada. Vem, Kobetz aliado, mas se a pessoa estuda devagar, sem pressa, ele estuda uma coisa, entende isso, segue em frente, estuda o próximo, segue em frente, não faz questão de terminar tudo. Ele vai estudando aos pouquinhos, um pouquinho a cada dia, para tentar entender direito, aí ele vai ter no fim Arbe. Amarava, falarava Yadei Rabanan Leamilta, Avreyala. Falarava Rabanan, Chachamim, que estudam a Torá, sabem disso, sabem que se ele tentar apressar demais, estudar muita coisa de uma vez só, sem fazer Hazará e sem entender direito, eles não vão lembrar no fim, mas mesmo assim eles fazem. Ou seja, mesmo que eles têm consciência de que um estudo rápido demais, veloz demais, sem aprofundar e sem tentar entender direito é ruim, eles acabam fazendo isso. Amarav Nachman Baritzak, Ana avideta vekaim beadi. Fala Rav Nachman Baritzak, eu estudei da maneira
calma, devagar. Cada sugiá que eu estudava, eu tentava entender direito, depois ia para a próxima, depois para a próxima, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, certo? Aos pouquinhos, no fim eu tinha muito, do que aquele que tentou fazer tudo de uma vez só muito rápido e acabou ficando sem nada. Amar Rav Shizvi Mishmei de Rav Elazar ben Azariah. Falou Rav Shizvi em nome de Rav Elazar ben Azariah. Mas o que significa o pasuk? Lo yachroch remia tzido lo tzido. Lo yachroch remia tzido. O que significa esse pasuk? Descreve da seguinte forma: Lo yichie velo yarich amim tzayad aramai. Não vai viver e não vai ter uma vida longa tzayad aramai. Tzayad aramai é aquele, tzayad é o caçador, caçador falso, caçador que finge. Ele também está falando alguém que tenta estudar muito, tem que estudar muita coisa de uma vez só, correndo com pressa, como se ele tivesse muito conhecimento, não vai durar muito, não vai ficar com eles, daqui vai ser perdido. É melhor estudar aos pouquinhos. Sayad Ramai é aquele que finge que está perseguindo um monte de animais, mas no fim ele tentou perseguir animais demais, ele ficou sem nada. Então, aqui também, a pessoa tem que usar tudo, muita coisa de uma vez só, ele acaba perdendo. Verasheshet Amar, Verasheshet é outra explicação, Tzayad Aramai e Achroch. Verasheshet, ele meio que vai para o outro lado, ele fala, Tzayad Aramai, aquele tzayad que ele é falso, aquele caçador que ele é falso, ele pega muito, muito, muito de muitos lugares, e Achroch, ele sempre vai ter alguma coisinha para fritar. E Lachroch é queimar alguma coisa. Aqui no sentido de cozinhar, de fritar, de grelhar. O tzayad era mais, tá bom, ele não vai ter 100 animais, mas ele sempre vai ter um ou dois. Alguém que tenta fazer de pouquinho em pouquinho, às vezes ele acaba ficando sem nada, mas alguém que tenta juntar muito, um pouco fica na mão dele e pelo menos ele vai ter isso. כי את הרב אמר, משל אדם שצד ציפורים, אם משבר כנפיה של ראשונה, כולם מתקיימות בידו, ואם לאו, אין מתקיימות בידו. De acordo com isso, parece que é diferente. Deixa eu ver, acha aqui rapidinho. É... Ah, tá bom. Certo? Então, a Sheshet falou outra coisa, desculpa. Tzayad Aramai e Achroch fala a Sheshet o seguinte: o Tzayad, o caçador, aqui no caso da pessoa que estuda. A pessoa que estuda e não, como eu falei antes, em vez de estudar muito de uma vez só, ele estuda mais de pouquinho em pouquinho, ele vai ter isso na mão dele. Quanto mais devagar ele estuda, mais ele vai ter na mão dele. E aí explica Rav Dima, é igual um caçador que toda vez que ele pega um frango, ele quebra a asa do frango. Aí no fim ele tem todos os frangos na mão dele, mas se ele não quebrar a asa dos frangos, cada frango que ele pega, o outro foge. Então aqui também, a pessoa que ele vai estudar, ele tem que estudar aquilo até o fim, até o fundo, até entender direito, e aí isso fica com ele, e depois ele passa para a próxima, sem tentar estudar muita coisa de uma vez só, entendendo mal entendido. Então, pelo contrário, a gente falou como foi falado antes, que a pessoa tem que sim buscar entender as coisas até o fim, e depois ele segue para frente. Veia que está escrito no Pasuk que a Torá tem que ser como Etz Shatul al Maim, uma árvore que ela foi, como chama isso? Fugiu agora como chama? A árvore, às vezes, eles plantam em um lugar, tiram essa árvore do lugar e plantam em outra. Isso daqui é Shatul. Lintoa é quando eu planto em algum lugar, ela cresce lá. Shatul é quando eu tiro de um lugar e planto em outro. Eu planto a árvore em um lugar, ela cresce, depois eu tiro essa muda e levo ela para outro lugar. Isso está escrito no Passuco. Então explica Rabinai o seguinte: Amre de Bei Rabinai, fala no Beit HaMidrash de Rabinai da seguinte explicação: que etz shatul velo que etz natua. A Torá tem que ser como um etz shatul, uma árvore que ela é mudada de um lugar para o outro, e não como uma árvore que fica sempre plantada no mesmo lugar. O que significa? Vem dizer o seguinte: alguém que ele estuda a Torá somente de um rabino, ele estuda a Torá sempre do mesmo rabino, ele não vai ver brachá. Ele precisa, às vezes, ouvir rabinos diferentes, estudar com rabinos diferentes, pensamentos diferentes, cada um tem um tipo diferente de pensamento. Então, a pessoa que estuda a Torá só de um rabino, nem sempre ele vai ver brachá, porque às vezes o pensamento dele, a maneira como ele entende as coisas é diferente. Então, ele tem que pegar um pouquinho de cada rabino e criar algo particular. Então não pode usar somente de um rabino. Amaleu Rav Hizda Rabanan, falou Rav Hizda para os alunos dele, Bainandei Malechu Milta, Mistafina de Shavkitoli Vezlito.
Rav Hizda falou para os alunos o seguinte: olha, eu quero falar para vocês uma drachá, mas eu estou com medo que se eu falar isso, vocês vão embora. E ele falou justamente essa drachá. Todo mundo que estudou somente de um rabino, ele não vê brachá no estudo dele. E aí Rav Hizda falou isso para os alunos. O que fizeram os alunos? Shavkuhu vezu kameiderava, foram estudar com Rava, certo? Rav Hizda não queria falar isso para os alunos, porque os alunos iam falar, tá bom, então eu vou procurar outro rabino, não posso usar só de um, não vou usar só de Rav Hizda, vou procurar outro. E aí, realmente, na hora que Rav Hizda falou isso, os alunos começaram a se olhar e falaram, bom, se não vai ter brachá aqui estudando somente de Rav Hizda, vamos procurar outro rabino também. Foram estudar com Rava. Amarleu, ou quiseram estudar com Rava, ou foram estudar com Rava. Amarleu, e Rav Hizda falou para eles, Anemila Isvara, Avagmara Mirav Echadadif. Falou Rav Hizda que, olha, tem dois tipos de estudo. Tem um estudo que é o conhecimento básico da pessoa, certo? É o estudo de Gmará, o estudo da base, do Pshat, digamos assim, da compreensão simples das coisas. Isso daqui é chamado de Gmará, é chamado de digamos assim, o conhecimento básico. Isso daqui é melhor de um rabino só, que ele, porque, vamos seguir só terminar a frase, que ele, deloliflug, que delolifluglishnei, para não mudar a linguagem. Mudar a linguagem significa o seguinte: cada rabino tinha as braitot dele, ele tinha a base dele. Hoje a gente tem uma Gemara mais organizada, é a mesma Gemara para todo mundo. Mas na época da Mishnah e da Gemara, a grande parte da Mishnah e da Gemara eram Torah Shebel Peh, era oral. Então cada um tinha decorado e às vezes tinham linguagens diferentes. Então, fala o seguinte: o estudo básico do Pshat, do inicial, é melhor de um rabino só. Porque se você vai estudar dois rabinos, cada um tem uma versão diferente, cada um tem uma linguagem um pouquinho diferente. Então, o básico é melhor pegar de um rabino só. Mas a profundidade, quando você vai tentar estudar além disso, você vai se aprofundar, vai tentar filosofar, refletir sobre os assuntos, aí é bom você pegar dois, três rabinos, porque cada um tem um pensamento diferente, uma maneira diferente de explicar as coisas, de entender, e aí sua Torá vai ficar com muito mais brachá, com muito mais conteúdo, muito mais percepções diferentes. Isso falou para Rav Hizda. Então, se vocês querem estudar a Gemara, o Pshat, entender o básico, pega um rabino só, porque senão vocês vão ficar confusos. Mas depois, quando vocês vão se aprofundar, aí realmente vocês têm que procurar outros. Alpalgei Maim, então, na continuação do Passuco está falando certo, estamos ainda no primeiro capítulo do Sefer Teilim, Alpalgei Maim, que é a Torá, o Passuco está falando principalmente do Limut Torá, Alpalgei Maim, em águas divididas, certo? A Torá fala que tá, no Passuco parece que a água fica, que a Torá fica em águas divididas, Amar Bitanchum Bar Hanilai, Leolam Yeshalesh Adam Shnotav, Shlish Mikra, Shlish Mishnah, Shlish Bamikra, Shlish Bamishnah, Shlish Batalmud. Fala Rabi Tanchum Ben Hanilai, esse passuco vem dizer que o estudo de Torá da pessoa tem que ser dividido um terço Mikra é Tanakh, um terço Mishnah e um terço Gemara. A pessoa tem que dividir o estudo dele em partes diferentes, um terço de cada. Agora, na linguagem dele, ele falou que um terço da vida a pessoa tem que estudar Tanakh, um terço da vida a pessoa tem que estudar Mishnah e um terço da vida a pessoa tem que estudar Talmud, Gemara. Porém, pergunta a Gemara, ninguém sabe quantos anos ele vai viver. Eu não sei quantos anos eu vou ver. Se eu vou ver 120, eu faço 40, 40, 40. Mas se eu vou ver 90, eu vou ter que fazer 30, 30, 30. Como eu vou saber quando parar de estudar Tanakh para estudar Mishnah e depois Gemara? Responde a Gemara que Kamrinan Beyomei. Fala, Gemara, não, diariamente a pessoa tem que dividir a vida dele diariamente entre essas três partes. É todo dia, sempre que a pessoa estuda, tem que estudar um pouco de Tanakh, um pouco de Mishnah, um pouco de Talmud, certo? O Tosso ele pergunta aqui, se eu não me engano, que ninguém faz isso. A gente não vê pessoas estudando Tanakh, Mishnah e Gemara. Então, o Tosso explica que a Gemara, o Babli, que a gente estuda, ele já tem tudo misturado. A nossa própria Gemara já tem Psukim, já tem Mishnayot e já tem Gemara. Por exemplo, a gente está vendo agora Drashot de Psukim de Sefer Teilim. Então, por um lado, a gente está estudando Teilim. Não é que a gente está estudando Teilim em ordem, mas a gente está misturando um pouquinho de cada. O Talmud Bavli, ele é mevulbal, ele é misturado, ele já une, já bagunça todas essas coisas. Então, só o estudo de Gemara já inclui todos esses estudos. Olha apenas o Tanakh por si só, mas de qualquer jeito, o Talmud Bavli, a nossa Gemara, já inclui tudo isso. Outro passo que aparece lá em Teirim, Asher pirio iten beito, certo? Que ele dá frutos no momento correto. Amarava em pirio iten beito, ve'aleu loibol, vem lav,
על הלומד ועל המלמד עליהם, הכתוב אומר, לכן הרשעים כמקומות אשר תדפנה הרוח. Fala Rav, o seguinte, impirioiten beito, se o aluno é um aluno que ele dá frutos no momento correto, ou seja, ele estuda direito, ele aprende, Irashi explica aqui que ele coveitim la Torá, ele estuda a Torá de maneira fixa, ele está sempre lá estudando, então, valeu loibol, ensina a Torá para ele, dá a Torá para esse aluno, porque é um aluno que está realmente aprendendo, tá seguindo em frente, ele coveita na Torá, ele define tempos específicos, horários específicos para estudar a Torá. Ele estuda a Torá diariamente, semanalmente, mas ele tem algo fixo, mas vem lá, mas se não, se ele estuda um pouco aqui, depois de 6 meses ele aparece em outro shiur, depois de 3 meses aparece em mais um, se é alguém que é muito, muito esporádico, então não é para ensinar a Torá para essa pessoa. Então, falou Rava, se essa pessoa realmente estuda de maneira esporádica, sobre a pessoa que está estudando e quem está ensinando ele, está escrito ele é igual aos Reshaim que voam com qualquer vento. A pessoa que estuda de maneira fixa, ele está aos poucos absorvendo e mudando e virando alguém conectado com a Torá. Mas alguém que estuda a Torá de maneira esporádica, esse conhecimento que ele vai juntando aqui e ali, por um lado faz ele achar que ele sabe alguma coisa, mas por outro lado ele não sabe nada, porque ele não tem a constância. Então ele voa com qualquer vento. Não é bom estudar dessa forma, nem ensinar alguém dessa forma. Amarabiava, Maravuna, Marav. Falou Rabiava em nome de Ravuna, em nome de Rav. Maidertiv, o que significa o passo? Kirabim, Halalim e Pila. Rabim Halalim e Pila significa que a Torá, ou a pessoa, a boca, na verdade, certo? Alguém que fala, deixa eu ver só o passo anterior, se não me engano, está falando de alguém que fala demais ou fala de menos, certo? Alguém que fala demais ou fala de menos, Kirabim, Halalim e Pila, às vezes a boca da pessoa, as coisas que ele fala, derrubou muitos Halalim, Halalim são falecidos, são mortos, derrubou muito, Zetalmit Sheloi Gieleorah, o More. Fala Rabiava, a explicação da pessoa que é o seguinte, é um Talmid que ele não chegou no conhecimento, na capacidade de ensinar Elachot, e ele ensina. Então, muitas vezes ele ensina errado. Ele ensina coisas que não se deve, não ensina da maneira correta. Então, muitas vezes ele vai querer ensinar antes da hora, antes de estar apto para isso, e ele acaba derrubando muita gente, ele acaba fazendo as pessoas fazerem coisas erradas. Isso não quer dizer que você não pode dar um Dvar Torá agora, sem saber muita coisa. Você pode dar um Dvar Torá, aqui a principal questão é orar. Orar é ensino de Alahá. Alguém que não estudou Alahá direito, ele não pode sair por aí falando para as pessoas como tem que se comportar, qual é a Alahá correta, porque às vezes ele não sabe direito, ele não estudou muito bem, ele vai só com a Alahá de maneira incorreta, e as pessoas vão acabar fazendo averot por causa dele. Então, por um lado, alguém que fala antes da hora, ele derruba, ele como se ele estivesse matando pessoas. Ve'atsumim kolorogea, atsumim melashon la'atzom, de se segurar, de fechar a boca, zetamit shegia leorá, vem no more. Aqui é o contrário, é um Talmid que ele chegou no ponto em que ele pode ler Orot Alahá, ele pode falar Alahá para as pessoas, e ele se segura e não fala, ele fica quieto. Isso daqui também acaba matando, porque às vezes ele vê alguém fazendo algo de errado, alguém que está fazendo uma Alahá da maneira incorreta, e ele fica quieto. Ele pode falar, ele tem um conhecimento, ele saberia falar, mas ele prefere ficar quieto, e isso daqui também acaba prejudicando os outros. Vead Kama, quanto tempo tem que passar para a pessoa, quanto tempo tem que ter de estudo não. Quantos anos a pessoa tem que ter para poder começar a Leorot Alahá, ensinar Alahá para os outros? Adar Baim Shanim, 40 anos. Alguém que ele não tem 40 anos, do momento que ele nasceu, certo? Não 40 anos de estudo. Alguém que não tem 40 anos não pode ficar falando Alahá. Porém, pergunta a Gemara, Rava orei, pergunta a Gemara, mas Rava, ele ensinava Alahá, e Rava, ele faleceu com 40. E mesmo assim ele ensinou Alahá, ou seja, ele ensinou Alahá antes dos 40. Responde a Gemara, Atam Beshavim. Fala a Gemara, não. Quando tem alguém grande na cidade, quando tem um rabino importante na cidade, então enquanto você não tem 40, fica quieto. Mas se não tem um rabino grande na cidade, se não tem alguém maior do que Rava, por exemplo, então ele pode falar mesmo antes dos 40. Então, quando tem um rabino maior na cidade, fica quieto até os 40. Depois dos 40, pode começar a ensinar Alahá. Mas quando não tem alguém do seu nível, ou quando não tem um grande rabino que todo mundo pergunta para ele, como no caso de Rava, não tinha ninguém maior do que Rava, então nesse caso, Rava ele sim podia ensinar Alahá. Vealeu loibol, no passo está escrito que Pirioiten beitó,
que a fruta da a árvore dá frutos no momento correto, representa o Talmid Chacham, que ele tem Torá, ele tem frutos, ele distribui isso no momento correto, ele ensina a Torá para os outros, e no passo está escrito, Ve'aleu loibol, mesmo os ali, mesmo as plantas da árvore não podem ser jogadas fora, não pode deixar estragar, certo? O ale é algo que não é o principal da árvore, é algo secundário para a árvore, não é o principal, que não é a fruta. Como a gente conecta isso com o Talmid Chacham? A gente falou até agora que o Talmid Chacham, ele tem perota, ele tem frutas que ele precisa distribuir para os outros, ensinar a Torá para os outros. Agora, o que é secundário no Talmid Chacham que não pode ser desperdiçado também? Igual as plantas da árvore, Amaravacha barada, Amarav, Veamrila Amaravacha barada, Amaravim nun Amarav, Shafilo Sichat Hulin, Shadon Yechamim, Sichat Talmud, que mesmo Sichat Hulin, mesmo a conversa do dia a dia do Talmid Chacham, precisa prestar atenção no modo como ele fala, as coisas que ele fala. Então, mesmo que não é um shiur, mesmo que não é um estudo de Torá, tem que prestar atenção na maneira como ele fala as coisas, que tem Torá também no modo como o Talmid Chacham se comporta no dia a dia. O Talmid Chacham é alguém que ele absorveu a Torá, ele vive a Torá. Então, é válido, é importante o que ele fala no momento do shiur, quando ele está ensinando a Torá, mas também quando ele está batendo papo, conversando com alguém, isso daqui também tem valores, daqui também tem significado, a pessoa tem que prestar atenção, porque mesmo a parte secundária do Talmid Chacham, a Sichat Huli, na conversa do dia a dia, ela também tem valor. Shneemar ve'aleu lo ibol, certo? E mesmo as plantas, as coisas que são as alim, as plantas são secundárias, elas não podem ser desperdiçadas. Então, a Gemara continua explicando esse psukim do primeiro Perek Teilim, a gente segue em frente em breve. Shkoyach.